Olá, pessoal! Na aula passada, nós definimos o que seriam funções vetoriais e hoje trabalharemos com operações entre funções vetoriais, tá? Bom, como as propriedades de 1 a 3 valem para quaisquer funções vetoriais de I em Rn, certo? E neste curso nós trabalharemos com funções vetoriais no R2 e no R3, eu vou enunciar para facilitar a visualização como seriam as operações no R3, porque em R2 é simplesmente excluir a terceira coordenada, certo? Vamos lá. Então, Fg, a gente está considerando aqui funções vetoriais de I em R3, lembrando que I é um subconjunto da reta, tá? Aqui são as funções componentes de F, aqui as funções componentes de G. Lambda vai ser considerada uma função escalar, né? Que vai de I, mesmo domínio de Fg, só que agora, em vez de ser uma função que vai em R2 ou R3, ela é uma função escalar, que vai em R, tá? Então, primeiro a gente vai definir o que seria a soma de funções vetoriais, né? Ambas do mesmo domínio, indo no R3. Lembrando que o caso para funções vetoriais no R2 é semelhante. Então, como é que a gente define essa soma? Essa soma também é uma função que continua em domínio I no contradomínio R3, e ela é definida simplesmente você somando as componentes correspondentes nas duas funções Fg, né? E obtendo a coordenada correspondente na função soma, ou seja, se eu quero saber quem é a primeira componente da função soma, eu vou somar a primeira componente de F com a primeira componente de G e escrever na primeira coordenada da função soma. Para a segunda coordenada da função soma, que seria a segunda componente, aí eu vou olhar a função componente, né, a segunda função componente de F e vou somar com a segunda função componente de G, tá aqui. E para obter a terceira função componente da função soma, é só pegar a terceira função componente de F e somar com a terceira função componente de G. Pronto, e assim a gente define naturalmente a soma de funções vetoriais, tá? Lembrando que se aqui fosse F e G funções vetoriais no R2, a diferença é que não apareceria nem G3, nem F3, e aí na soma não apareceria essa última coordenada aqui, tá? A segunda operação seria a da multiplicação de uma função escalar, lambda, né? Lembrando que lambda vai de I em R, por uma função vetorial. Nesse caso, F, que vai de I em R3. Então, quem vai ser a função lambda F? Vai ser a função de I em R3, que é definida como? Eu vou pegar a função escalar lambda, né? Que leva a t em lambda de t, e vou multiplicar a função vetorial F, cada coordenada dela por lambda de t, que é pela função lambda, ok? Então, é só pegar a função f, que a gente já conhece, e multiplicar cada coordenada pela função escalar, lambda de t. Na terceira operação, nós temos aqui o produto interno, né, de duas funções vetoriais, que é parecidíssimo com o produto interno que a gente já tinha visto no Rn, né? Aí, nesse caso, como o f e g são funções vetoriais no R3, como é que seria o produto interno entre elas? Seria primeira função coordenada de f vezes a primeira função coordenada de g, mais a segunda função coordenada de f vezes a segunda função coordenada de g, mais a terceira função coordenada de f vezes a terceira função coordenada de g. Pronto, então esse é o produto interno entre duas funções vetoriais, tá? A última operação, que é a função do produto vetorial de duas funções vetoriais, aqui essa é específica para o R3, tá? Então, aqui eu preciso ter Fg, funções vetoriais no R3, tá? E aí eu consigo definir o produto vetorial, que é semelhante ao produto vetorial no Rn, tá? Especificamente, desculpa, do R3, tá? Que vocês já devem ter visto no curso de geometria analítica. Então, quem seria o produto vetorial da função f pela função g? Como é que a gente define esse produto vetorial? Ele vai ser o determinante, né? Vamos lembrar agora de álgebra linear, dessa matriz aqui, IJK, F1, F2, F3, G1, G2, G3. Lembrando que IJK aqui, nesse caso que eu estou trabalhando com funções no R3, I é o primeiro vetor da base canônica do R3, J é o segundo vetor da base canônica do R3 e K é o terceiro vetor da base canônica do R3. Observe que a segunda linha dessa matriz são as funções componentes de F
E a última linha dessa matriz são as funções componentes de G. Então, para obter o produto interno de duas funções vetoriais no R3, eu calculo o determinante dessa matriz, ok? Pronto. O que eu escrevi aqui em forma de observação é que se a gente junta os itens I e 2I, aí vamos relembrar, né? O item I é a soma de funções vetoriais e o item 2I é o produto de uma função escalar por uma função vetorial. Então, se a gente junta esses dois itens, dá para a gente concluir que a gente consegue fazer o produto de uma constante por uma função vetorial. Se f é a função vetorial que leva a t na função vetorial com coordenadas f1, f2 e f3, para multiplicar, obter a função constante c vezes f, o que a gente faz? Multiplica cada coordenada da função f pela constante c, porque aqui é como se a gente tivesse a função constante, que manda t sempre em c, ok? E a outra propriedade que a gente consegue, né, através dessas duas propriedades, I e 2I, é também para a diferença de funções vetoriais, né? Do mesmo jeito que eu consigo fazer a soma, eu consigo fazer a diferença, né? Porque lembra que a diferença é como se fosse a função menos g, na verdade, é como se fosse menos 1 vezes g, tá? Então, f menos g, na verdade, é f mais a função menos g. Então, a gente consegue fazer a diferença de funções vetoriais, e aí a diferença de f por g seria fazer a diferença das funções componentes de f por g, né, em cada coordenada correspondente, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui na observação é que pela propriedade 3, que é a de produto interno de funções vetoriais, que a gente acabou de ver aqui, a gente consegue saber quem seria a norma da função vetorial f, né? Porque a norma a gente já sabe que é o quê? É a raiz do produto interno de f com f, né? Lembrando que f tem funções componentes f1, f2 e f3. Então, quem seria essa norma de f de t? Seria a raiz do produto interno de f com f, que seria quem? Primeira coordenada ao quadrado, que seria f1 de t ao quadrado, mais f2 de t ao quadrado, mais f3 de t ao quadrado, né? Que isso aqui surgiu da propriedade quando a gente definiu lá a norma, né? No espaço euclidiano Rn, ok? Pronto. Aí agora a gente vai exemplificar, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, né, de duas funções vetoriais no R3 e aí a gente vai trabalhar aquelas propriedades que a gente acabou de definir, tá? Pronto. Aí eu vou considerar aqui f e g, duas funções vetoriais no R3 que tem domínio para t maior do que zero, né? Então, de t maior do que zero até mais infinito, certo? F de t, a regrinha dela, ela manda t na tripla t seno de t 2. E g, ela pega t e manda na tripla 3t, t ao quadrado. Lambda vai ser a função escalar, que ela manda um número real t maior do que zero em e elevado a menos t, que também é um número real, certo? Essa é a função escalar que a gente está considerando lambda, tá? Então, a primeira propriedade que a gente vai efetuar é a soma. Então, vamos lembrar quem é f e quem é g para fazer a soma. Então, f é essa função aqui. Então, f de t é igual a essa tripla. E g de t é igual a esta outra tripla. Então, se eu quero saber quem é a soma f mais g aplicada em t, então, a gente já sabe que a gente faz o quê? Soma, né, as coordenadas correspondentes nas funções f e g e obtém a função vetorial f mais g. Então, quem seria f mais g? Então, vamos lá. É a função vetorial que tem primeira coordenada. Pega a primeira coordenada de f, que é t, e soma com a primeira coordenada de g. Então, fica t mais 3, tá? Aqui é a primeira componente. A segunda componente da soma vai ser pegar a segunda componente de f, que é seno de t, e somar com a segunda componente de g, que é t. Então, seno de t mais t. E a terceira componente seria a terceira componente de f, que é 2, mais a terceira componente de g, que é t ao quadrado. Então, 2 mais t ao quadrado. Pronto. Então, a gente definiu quem seria a soma da função f com a função g. Então, a próxima propriedade que a gente vai aplicar com essas funções f e g vai ser a da propriedade da multiplicação pela função escalar lambda que a gente definiu. Lembrando que lambda, ela pega t e leva em e elevado a menos t, tá? Então, eu quero fazer o produto de lambda por g de t. Então, quem vai ser a função lambda g?
ela vai pegar t e vai mandar em que tripla, né? Então, o que é que a gente faz? A gente sabe que nesse caso a gente vai ter que multiplicar a função lambda, que a gente sabe que pega t e manda em e elevado a menos t, tá aqui, e multiplicar pela função vetorial g. A função vetorial g, né, que é essa daqui, g de t, é a tripla 3t quadrado. Então, só fazer o produto. Como é que a gente define esse produto? Multiplicando cada coordenada da função g pela função escalar. Então, o que é que dá aqui? 3 vezes e elevado a menos t, na primeira coordenada. Na segunda, t vezes e elevado a menos t. Na terceira, t ao quadrado vezes e elevado a menos t. Pronto, definimos o produto da função escalar lambda pela função vetorial g, tá certo? Vamos lá. Agora, a gente quer efetuar o produto interno de f por g, tá? Lembrando que f é essa função aqui, ela manda t nessa tripla, e g manda t nessa tripla de k. Então, quem seria esse produto interno de f por g? Lembrando que o produto interno eu vou fazer o quê? Vou pegar a primeira coordenada de f, multiplico pela primeira coordenada de g, aí vou somando, quem é a próxima parcela? Pego a segunda coordenada de f e multiplico pela segunda coordenada de g e somo com a terceira coordenada de f vezes a terceira coordenada de g. Então, como é que vai ficar esse produto interno? 3 vezes 3 dá 3t, mais seno de t vezes t, então t seno de t, mais 2 vezes t ao quadrado. Pronto, então esse é o produto interno de f por g, ok? Para calcularmos o produto vetorial de f por g, ambas funções vetoriais do R3, o que é que a gente vai fazer? Vai construir o determinante da matriz de ordem 3 por 3, onde a primeira linha vai ser composta pelos vetores I, J, K, que são os vetores da base canônica do R3. A segunda linha são as funções componentes de f e a terceira são as funções componentes de g. Aí, efetuamos o determinante e obtemos a função produto vetorial entre f e g. Então, tá aqui o determinante que a gente vai calcular. Para facilitar, eu vou escrever as duas primeiras colunas aqui do lado para a gente poder encontrar esse determinante, tá? Mas usem aí os conhecimentos de álgebra linear e assim, pode fazer sem precisar construir essas duas primeiras colunas, né? Pode fazer utilizando as setinhas, pode fazer utilizando o desenvolvimento de Laplace, fiquem à vontade, tá? Pronto, repetir as duas primeiras colunas aqui do lado e agora a gente vai fazer o diagramazinho, né, de flechinhas, né, para poder calcular o determinante. Então, a gente vai ter o seguinte, a parte, né, positiva, digamos assim, a gente vai fazer esse produto aqui, né, então vai ser t ao quadrado seno de t vezes o vetor i, tá, aqui é a primeira parcela, a segunda vai ser esse produto aqui, ou seja, 6 vezes o vetor j. A terceira parcela vai ser esse produto aqui, desses três fatores, ou seja, t vezes k, ou seja, t ao quadrado vezes k. E aí, a parte negativa, né, seria essas flechinhas aqui, né, essa e essa. Ou seja, vamos lá, começando. Esse produto aqui dá o quê? 3 seno de t vezes k. Então, tá aqui, coloquei entre parênteses por causa de sinal, para não esquecer. Esse produto aqui da próxima parcela dá 2t vezes i. E o último esse produto aqui dá o quê? T ao cubo vezes J. Pronto. Agora é só organizar, né? Quem tá sendo multiplicado pelo vetor I, com quem está sendo multiplicado pelo vetor J e quem está sendo multiplicado pelo vetor K, para a gente obter quem vai ser esse produto vetorial de F por G. Então, organizando, quem multiplica aí aqui eu tenho T ao quadrado seno de T, aí tem um menuzinho aqui na frente, não pode esquecer. Menos 2t. Então, t ao quadrado seno de t menos 2t multiplica o vetor i. Quem multiplica o vetor j? 6. Aí, lembrando do sinal aqui, menos t ao cubo, né? Então, fica 6 menos t ao cubo, multiplicando j. E, por fim, quem multiplica k? Quem multiplica k tá aqui, ó. T ao quadrado menos 3 seno de t. Então, t ao quadrado menos 3 seno de t, que multiplica o vetor k. Então, lembre que no produto vetorial, de fato, que a gente obtém como função resultante, né? Ainda é uma função vetorial, né? Porque lembre que I é o vetor 1, 0, 0, J é o vetor 0, 1, 0 e K é o vetor 0, 0, 1. Então, se eu quisesse reescrever essa função vetorial que a gente acabou de calcular, esse produto vetorial,
poderia ser escrito em outras palavras assim. Primeira função componente desse resultado, né? Seria t ao quadrado seno de t menos 2t. Segunda função componente, 6 menos t ao cubo. E terceira função componente, t ao quadrado menos 3 seno de t. Pronto, então essa é a nossa função resultante pelo produto vetorial de f por g. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.